Fala galera, mais um vídeo para vocês aqui no canal e hoje o tema é muito incrível. Mas antes eu já peço que você já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, não esquece de compartilhar com mais pessoas, porque o YouTube é assim, quanto mais esse conteúdo é entregue para mais pessoas, ele entende que é um conteúdo relevante e aí você colabora com a gente com esse crescimento aí incrível desse novo conteúdo. Simbora para os 3 P's de uma vida de um profissional, sendo um barbeiro tradicional ou sendo um barbeiro bem posicionado. E os 3 P's nada mais é propósito, pessoas e posicionamento. Seja uma pessoa disciplinada a entender que uma boa performance exige disciplina de você. Já parou para pensar que talvez você não tenha se destacado exatamente porque você não entendeu ainda que você precisa iniciar no começo? Você não se inicia querendo já fazer um corte mais que perfeito. Tudo tem uma regra e essa regra é entender que o passo a passo é primordial para que você possa entender. E eu tive que entender que no início de tudo, o meu propósito, ele está linkado com as pessoas que eu convivo, as pessoas que eu quero alcançar e as pessoas que eu quero me conectar. E aí sim eu vou entender qual é o meu posicionamento, até onde eu posso, aonde eu devo e aonde eu quero chegar. Por quê e para quê? Simbora para o conteúdo. Tem uma das coisas que é muito importante que eu percebi no início da carreira. Há 5 anos atrás, quando eu me deparei com a barbearia, uma tesoura, um pente, uma navalha, talvez para muitos é apenas um simples material, uma simples ferramenta de você executar um corte e tá tudo bem. Mas no início foi o que mais me fez eu entender qual era o meu propósito. Todo mundo hoje trabalha, corre atrás dos seus objetivos, corre atrás dos seus sonhos, mas talvez não entenda o quanto é importante entendermos que dentro da nossa profissão exige nós termos um grande propósito. Por quê? Porque nada mais é que o propósito que a gente entrega é para um grande alcance daquilo da nossa entrega às pessoas e não em si em relação a uma valorização financeira. Então é importante que você preste muita atenção nesse conteúdo, porque se mudou a minha vida, mudou a minha história, pode mudar a sua também e principalmente a sua realidade de agora. E o que eu quero dizer sobre o propósito, o que eu quis entender, o que eu quis dizer desde o início sobre isso. Quando eu entrei na área, eu tinha muita dificuldade financeira. E eu tinha não só uma dificuldade financeira, mas também uma dificuldade de entender o que eu realmente iria fazer de diferencial na profissão. Porque trabalhar, estar executando cortes, cabelo, barba, é muito importante. Porém, quando a gente fala sobre trabalhar, mas com propósito na barbearia, me fez enxergar uma imensidão de futuro, uma imensidão de novas realidades, novos caminhos, novos propósitos, novas pessoas, novas conexões, novas ambiências e novos resultados. E foi isso que me fez chegar depois de 5 anos com esse reconhecimento de público, reconhecimento de marca, reconhecimento dos meus clientes, reconhecimento das pessoas por onde eu passo e principalmente o reconhecimento na minha casa. Não adianta nada nós sermos um bom profissional, sermos bons lá fora, da porta da nossa casa para fora, se dentro da nossa casa nós não somos exemplo. E eu digo isso por experiência, porque uma das primeiras coisas que me fizeram entender depois de propósito foi pessoas. Nem todas as pessoas que estão na nossa vida no agora vão ser as mesmas pessoas que daqui a algum tempo a gente vai ter. E isso foi uma coisa muito difícil de eu entender no começo, porque de uma certa forma a gente cria vínculo, a gente cria momentos, criamos emoções, talvez criamos alguns traumas, talvez nos curamos com algumas coisas,
talvez criamos dores, incertezas, mas tudo isso vem por uma permissão de aprendizado. Nada é perca e tudo é ganho de aprendizado. E quando eu entendi isso, eu entendi que todo propósito vai ter pessoas. E essas pessoas serão as que vão me movimentar, as que vão me modificar conforme o tempo para ir para o próximo nível. Foi onde eu fui entendendo que na delonga de todo esse tempo, desses 5 anos, me fez chegar ao ponto de entender que além das pessoas, além do propósito, além das pessoas, eu tinha que tomar o primeiro passo. E o primeiro passo só eu poderia tomar por mim mesma. Amanda, qual é esse primeiro passo? Que agora eu vou contar para vocês os 3 P's da minha vida, que é propósito, pessoas e o primeiro passo é mais posicionamento. Propósito, pessoas e posicionamento. Quando eu entendi que eu precisava disso aqui na minha vida, eu entendi que eu precisava ser uma profissional que queria ser destacada. E a gente se destacar de uma forma mais contínua, sem muitos altos e baixos, mas uma continuidade de entender que existe o subir e o descer da vida, dos caminhos, e ia fazer eu entender que o primeiro passo iria vir e também os demais. Foi aí que eu entendi que o meu posicionamento de imagem, meu posicionamento de comunicação, meu posicionamento com o público-alvo, que eu teria que me conectar, qual seria esse público, quem seriam as pessoas que eu queria atrair até a minha empresa, quem seria o público que eu traria para dentro da empresa, para a equipe, qual era o tipo de forma que eu queria adequar a cultura, inserir uma cultura dentro da minha empresa. Foi aí que eu entendi que os 3 P's da minha vida, sendo propósito, pessoas e posicionamento, fariam toda a diferença na minha vida. E foi o que fez no começo até o agora. Então o que eu quero dizer para você, talvez você se encontra num momento da tua vida que talvez você esteja um pouco deslocado, talvez não saiba para onde ir, talvez está meio perdido porque talvez está com contas, talvez você está perdido no meio do caminho de alguma forma, que talvez você não se sinta tão confiante, talvez você olhe para você não se sinta talvez com a cabeça que você gostaria de estar, talvez você se encontre aí na tua casa ou em algum ambiente onde você esteja sentado, vendo esse vídeo. E talvez você se sinta uma pessoa que talvez não sabe se encontrou o seu propósito, talvez não sabe se você realmente está com as pessoas certas na sua vida e talvez não se sinta tão bem posicionado no teu trabalho, seja qual for a sua profissão, sendo um barbeiro ou uma barbeira ou uma pessoa que está no segmento de beleza. O que eu quero dizer para você é que não importa qual é a sua profissão, desde que você seja uma pessoa e você saiba que você tem um propósito. Existem pessoas que estão precisando de você. E isso eu digo porque eu tive que entender que nunca é sobre mim, e sim sobre pessoas. E foi aí que eu entendi que o meu propósito era muito maior. Porque quando a gente pensa só na gente, a gente pensa só no nosso nariz, no nosso umbigo, as coisas ficam muito acomodadas, porque se a gente não quiser fazer, a gente não faz. Mas quando a gente entende que a gente tem um propósito maior com pessoas, que a gente tem um propósito muito maior, a forma que nós nos posicionamos é a forma em que talvez a gente vai estar atraindo as mesmas pessoas. Então, se nós somos a média de 5 pessoas que nós convivemos, quem realmente são as pessoas que nós estamos convivendo? Quem são as pessoas que nós estamos do nosso lado, que nós damos permissão para que elas estejam do nosso lado, para que a gente tenha um posicionamento. E isso eu digo me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então, se talvez você não está sendo bem posicionado como você deveria, ou como você gostaria de se ver, talvez você vai ter que mudar o vínculo de pessoas. Porque toda pessoa, quando ela está com você,
de uma certa forma ela se espelha em você. E se você não tiver uma boa postura, uma boa condução, bons pensamentos, boa forma de linguagem, uma boa forma de você abraçar, acolher as pessoas, infelizmente ou felizmente, seja qual for a forma e o formato que você visualiza, de uma certa forma a gente está deixando de alcançar o nosso propósito pela má condução dos nossos pensamentos. E isso eu aprendi porque todo pensamento gera um sentimento, e todo sentimento gera um comportamento, e todo comportamento, de uma certa forma, gera um resultado. Então, eu digo para vocês, todo barbeiro bem posicionado não é aquele apenas que sabe cortar cabelo, fazer uma barba decente, fazer uma barba bem alinhada, uma barba bem estruturada, mas sim quando você é um barbeiro que sabe se posicionar no lugar do outro, no lugar do seu cliente. Quantas vezes as pessoas sentaram na sua cadeira e talvez não saíram satisfeitos? Essa foi a primeira pergunta que na barbearia me fez eu me perguntar: será que eu seria hoje a minha cliente, conforme eu estou entregando o meu atendimento? Será que os nossos clientes, qual é a visualização que eles estão olhando para nós? Como as pessoas estão te observando? Como você tem se colocado em público? Será que você, como você tem se colocado em público, é realmente quem é você quando está sozinho? E é uma pergunta que eu me fiz por várias vezes no início. Então, se você é um barbeiro e você precisa entender que você precisa mudar esses 3 P's na sua vida, eu agradeço a você que está aqui nesse vídeo, porque esse vídeo realmente foi pensado com muito carinho para poder falar para você que é um profissional, seja qual for a definição da tua área. Não abaixe a tua cabeça, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos. Talvez se eu tivesse ouvido os nãos, os serás, o talvez, mas será, mais isso, mais aquilo de pessoas lá atrás, talvez eu não estaria aqui na frente dessa câmera gravando esse conteúdo para você. E eu espero que você, a partir de agora, pegue essa setinha aí do compartilhar e compartilhe com mais pessoas. Indiferente do segmento, eu tenho certeza que há pessoas do seu lado que gostaria de estar ouvindo esse conteúdo. Só que depende de você também colaborar e mandar para mais pessoas que esse vídeo, como o YouTube é assim. Se você encaminha para mais pessoas, ele vê que esse vídeo é um vídeo relevante. E aí sim ele vai encaminhar e com certeza vai levar esse conteúdo para as pessoas que mais precisam. E para finalizar o vídeo, eu quero deixar aqui uma mensagem para você. Não esqueça, foi o que foi primordial para mim no início da minha carreira. Os 3 P's da minha vida: propósito, pessoas e posicionamento. Se você é um profissional na área de barbearia e você chegou até o final desse vídeo, eu já indico você a deixar o seu comentário, o seu arroba, porque você pode ser um dos sorteados que eu vou estar deixando aqui no meu canal, algo muito especial como presente para você. Até a próxima!